Vamos entrando ao vivo, gente. Se vocês estão no Insta, vem para o Face. Oi, pessoal do Face. Estamos ao vivo. Muito feliz com a nossa terceira live Manhã Mulheres e Diabetes. E hoje a gente está aqui no Facebook com a Nath Suíte Ilustra. Oi, Nath. Com a Wanda Ramos. Oi, gente. ADM2. E com a Zilda Maria, ADM2. Olá, pessoal. Todas elas, gente, são inspirações para nós, inspirações para todos nós que vivemos com diabetes diariamente. Não temos intervalo, não tem férias, não é verdade? 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é por isso que a gente precisa desse apoio e dessa troca, não é mesmo? Com certeza. Então, eu vou encerrar aqui no Insta. Vou encerrar aqui no Insta. Gente, vem pro Face e vamos conversar todo mundo junto num só lugar. Um beijo, obrigada. Então, muitas mídias, a gente tem que administrar todas. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nesse bate-papo, tá? Antes de vocês se apresentarem, de falar de cada uma, da sua essência, de algo único que cada uma traz e também do que cada uma traz em comum. A gente vê muitas coisas diferentes e muitas coisas parecidas entre nós, e a gente vai falar sobre isso. Eu quero falar da campanha Mulheres Diabetes, uma campanha que o objetivo dela era uma grande celebração do Dia da Mulher, falar sobre um tema tão importante que é o empoderamento feminino, né? E também o dia a dia da condição diabetes. E aí, no meio disso, aconteceu essa pandemia que a gente está vivendo, e a gente teve que mudar os planos, mas foi muito feliz. A gente já tinha preparado tudo com maior carinho, porque agora a gente está podendo compartilhar com vocês esse conteúdo, e ele veio num momento que tenho certeza que todo mundo está precisando mais do que nunca de inspiração e motivação. Eu não sei vocês, como vocês estão aí nesse momento de pandemia. Pode falar? Claro, fala, Zilda. Então, eu estou assim, numa agitação total. Cada dia acontece uma coisa na minha vida, mas isso não me derrubou, não. Mas eu estou me cuidando, saindo assim. Quando eu vejo, eu estou saindo sem máscara, mas eu estou me cuidando muito bem. Mas não pode sair sem máscara, porque eu quero reforçar com todo mundo o seguinte: realmente não é momento de pânico, sabe, da gente se desequilibrar, muito pelo contrário. Mas é momento da gente redobrar o nosso autocuidado. Nós somos, sim, do grupo de risco. Tem aí uma grande discussão, mas diabético bem controlado não é do grupo de risco, né? Eu não sei se a Nath está ouvindo a gente, Nath? Parece que a Nath... a imagem dela congelou. Eu vou tirar e vou colocar de novo. Então, tem uma discussão de que diabético não é grupo de risco, diabético bem controlado. Mas, gente, a verdade é que diabético é, sim, grupo de risco, porque ninguém consegue ficar bem controlado 100% do tempo, né? Eu estou para conhecer uma pessoa que tem diabetes que consegue ter um controle perfeito. A gente não tem. Então, a gente precisa ter, sim, mais cuidado ainda, né? Mais carinho consigo mesmos, né? Como que tá aí, Wanda, na sua casa? Aumentou a ansiedade? Não aumentou? Como que você está se sentindo? Eu tô, assim, tentando me cuidar, né? Porque eu sou uma pessoa que não para em casa praticamente. Trabalho, tenho uns eventos, tenho meus problemas para resolver, e esses dias eu tô tendo que ficar em casa, só tô saindo o necessário, o que eu posso sair mesmo, aí eu saio, mas prevenindo, né? Máscara, luva, eu levo sempre a minha, meu álcool gel, tudo para me cuidar, entendeu? Já para não ter problema nenhum, mas estamos firmes aí.
É que nem você falou, né? A diabetes nunca está controlada. Às vezes a gente passa uma semana com ela bem normal. Daqui a uma semana ela dá aquele revertério dela, que só Deus. É um tal de casa separa. Nós diabetes. Eu gostei dessa analogia. O que é que casa separa? Hoje Tá a de gente bem, tá tá de casada. mal. Hoje eu tô casada, né? Tô bem casada Que hoje. bom, hoje você tá de bem. Hoje você tá de bem. Nath, você tá ouvindo a gente não tá conseguindo te ver. Não entendi. A gente não tá conseguindo te ver. Eu vou sair e entrar de novo. Isso. Tenta sair e entrar de novo, porque a gente quer ver a sua belezura aí, tá bom? Não é? Essa coisa maravilhosa. Uma negra linda. Por falar em coisa maravilhosa, né, Zilda? Essa campanha teve o objetivo de reunir 14 mulheres que têm diabetes, incluindo uma mãe, que é minha mãe, falando sobre os desafios do dia a dia de uma mulher com diabetes, mas teve também muito esse enfoque no empoderamento. Então, a gente fez um ensaio fotográfico, na verdade, mostrando que a gente pode tudo, desde que a gente se cuide e que isso não precisa afetar a nossa autoestima. A gente está postando agora, até dia 15 de maio, a gente vai postar os vídeos de todas as mulheres que participaram da campanha, com depoimento delas. São vídeos muito bonitos e tocantes, então eu recomendo que todo mundo que ainda não assistiu, assista, ou assista novamente. E a gente está fazendo lives todas as semanas, às 18 horas, com essas mulheres, para que elas possam contar um pouco mais da história delas, e para que vocês possam interagir conosco e contar um pouco mais da história de vocês também. Eu estou vendo aqui umas carinhas bem familiares. Aline, boa noite. Leca, boa noite. Jaqueline Fernandes, Gisele, Gi, beijo, beijo. Di Bueno, De Franco, a doutora Denise, que estava com a gente lá no dia. Né? São as minhas coisinhas lindas. A nossa diva, De Franco. A Thaís, boa noite. A Carla está aqui sempre firme e forte toda semana. Gente, vocês são maravilhosas. Maravilhosas. Muito obrigada. Então, a gente está com essa campanha acontecendo até o dia 15 de maio. E no dia 15 a gente vai ter uma live final de encerramento que a gente vai dar a oportunidade de vocês compartilharem ainda mais as histórias de vocês. Então, aguardem. Estou dando um spoiler, sim. A Nath voltou, gente. Deixa eu a Nath aqui. Nath, voltou. Oi, Nath. Oi, legal. Eu estava dando uma volta aqui para esperar você chegar, entendeu? A Van Pirolo aqui também. Gente, então eu quero mostrar para vocês primeiro o teaser da campanha, para mostrar como que foi esse ensaio fotográfico. Esse ensaio fotográfico vai virar uma exposição linda de fotos dessas mulheres poderosas no metrô, e todas vocês estarão convidadas para participar, e provavelmente vai acontecer agora no segundo semestre, por causa da questão do isolamento. A gente vai comunicar nas nossas mídias sociais, mas a gente acredita que lá para o mês de outubro e novembro a gente consiga realizar essa linda exposição de fotos, tá bom? E com qual objetivo, né, gente? De mostrar para a sociedade de forma geral que o diabetes não precisa ser tão negativo, que o diabetes não é o fim do mundo, como a Wanda disse hoje, e que a gente pode ter uma vida saudável e feliz, sim, com a condição. Sim. Antes de apresentar vocês, eu quero mostrar o teaser, tá? Ele foi feito antes dessa questão de isolamento de pandemia. É uma das últimas lembranças que eu tenho do mundo lá fora. Então, vamos ver se dá certo aqui. Minha filha? Compartilhar com vocês, para a gente compartilhar a emoção de ter vivido isso juntas e por que a gente está nesse projeto. Estão vendo minha tela, gente? Estou. Então tá. Diabética. Em 2017, depois de ter realizado vários trabalhos dentro da comunidade de pessoas com diabetes e ter compreendido a necessidade de um apoio em relação ao lado emocional da condição,
Então, essa campanha vem para alertar sobre a importância de você se cuidar, de você se monitorar e de você ser a agente transformadora na sua vida e na vida de outras pessoas também. E esse projeto, Mulheres e Diabetes, ele foi iniciado com uma vivência, uma troca de experiências, com ensaio fotográfico, para que depois a gente possa, através desse material construído com essas 13 mulheres, levar isso para uma exposição no metrô de São Paulo e levar essa mensagem a todas as pessoas de que é possível viver bem e ser feliz com a condição. Ai, que lindo. Legal, oba! Legal relembrar isso. Se eu voltar aqui. Muita saudade, muita emoção. Muita emoção. Isso aí. A gente quer compartilhar essa emoção com vocês, vivas. Vamos começar conversando um pouquinho sobre a história de cada uma. Eu quero apresentar para vocês a Natália, a Nath, Suíte Ilustra, que utiliza da sua arte, do seu dom, do seu talento para expressar as questões emocionais do diabetes, como a gente se sente, gerando uma empatia tão importante e tão fundamental no nosso processo de aceitação, né? E a Nath tem DM1 há 25 anos e foi diagnosticada apenas aos 2. Ela já vai contar um pouquinho da história de diagnóstico dela. A Wanda, que foi DM2 e foi diagnosticada, né, Wanda, de uma forma super diferente, atípica, né? Fora do que é mais comum, através de uma cirurgia que você fez para retirar um tumor de pâncreas, e aí, a partir disso, você ficou diabética, né? Antes de eu ficar diabética, eu já sabia que ia ficar diabética. Por causa da cirurgia que você ia fazer? Com certeza. Você já estava naquela expectativa de que ia acontecer, você só não sabia, provavelmente, como que ia ser, né? Como que seria esse mundo diferente. Esse mundão aí. E a Zilda, que tem 67 anos, tem diabetes tipo 2 há 47, também é uma história diferente, porque ela foi diagnosticada com DM2 de 19, quando ela tinha 19 para 20 anos, e toda a família dela, grande parte da família dela também tem a condição, e é muito legal que a Zilda se destacou pelo fato dela querer fazer uma escolha diferente de se cuidar e evitar as complicações do diabetes. Então, vamos começar cada uma contando um pouco da sua história de diagnóstico. Nath, como que foi? Você se lembra? Você tinha só 2 anos de idade? Meus pais me contam que na época do diagnóstico eu passava muito mal, eu tentava andar e caía muito, estava sempre muito cansada, e começaram as investigações, né, para saber o que estava ocorrendo. E aí, em uma das vezes que eu passei mal, eles me levaram para um hospital infantil, e lá, eles relatando os sintomas, uma médica, ela desconfiou, fez uma ponta, e aí descobriram, depois de várias tentativas, de que era diabetes. E depois dessa descoberta, tudo mudou em casa, na alimentação, nos cuidados, enfim, várias coisinhas mudaram no dia a dia. E eu fui diagnosticada em 1994. Eu fui em 1993, olha. Foi uma fase muito próxima, era uma realidade bem diferente da de hoje, né? A Zilda vai contar a história dela, mas mais ainda, 47 anos atrás. A Val aqui está comentando, conforme vocês vão contando, as pessoas vão também fazendo comentários, e a Val Cátira, ela tem um projeto lindo de mulheres com endometriose e saúde da mulher. E ela falou que o pai dela faleceu em função do diabetes, em função das complicações, né, do diabetes, e que essa causa toca o coração dela também. Então, a saúde da mulher, para ela, é de extrema importância, e diabetes é um tema fundamental também dentro dessa questão de saúde, né, as doenças crônicas não transmissíveis, sem a menor dúvida.
E a Nath, eu vou dar um gancho, mas aí você responde depois, mas a Nath traz na história dela que o diagnóstico do diabetes mexeu com a autoestima dela. Eu me identifico com essa história da Nath. O diabetes também mexeu com o meu diagnóstico. Com o diagnóstico mexeu com a minha autoestima. E aí a gente vai contar o como, o porquê e o que a gente está fazendo com isso, né, Nath? Microfonia. Da microfonia? O que a gente está fazendo com isso? Mas a Wanda, conta, Wanda, do seu diagnóstico, como que foi? Então, eu tinha 52 anos, aí eu fui fazer um duplo J, né? Uma cirurgia simples, né? Mas aí eu fiz a cirurgia, tudo bem. No outro dia eu comecei a passar mal. Quando aí meu médico me ligou, perguntou como é que eu estava, falei para ele, né, que eu estava com barriga grande, um problema. Aí ele pediu uma tomo. Aí a tomo acusou algo diferente, né? Aí eu recebi alta do hospital, fui procurar um endocrinologista e lá descobriram que eu estava com tumor de pâncreas. Fiz a cirurgia do tumor de pâncreas. Antes de eu fazer, eu já estava já com endocrinologista, tudo, né? Aí, depois da cirurgia, eu comecei já a tomar comprimido, né? Não entrei logo na insulina. Aí foi que eu vim notar que meu mundo era um mundo diferente, entendeu? É uma coisa totalmente diferente. E isso aí me deixava muito, sei lá, apavorada, porque é um mundo que eu não conhecia. Eu acho que com todo mundo acontece isso. Aí eu tinha que medir antes de comer, eu tinha que ver o que eu podia comer. É muito difícil para a gente, que quando a gente está diagnosticado logo no começo, é uma insegurança que a gente sente totalmente, sabe? Mas, graças a Deus, através de conhecimentos, hoje em dia eu já sei me cuidar melhor, hoje em dia eu já conheço mais, sabe? Já fiz um casamento totalmente com a Beth, aí eu sei como lidar com ela, quando ela está alta, quando ela está baixa, sabe? Mas no começo foi difícil, foi muito difícil mesmo. Falou coisas muito importantes, vocês estão me ouvindo? Sim. Depois o fone. Falou coisas muito importantes, vou tirar melhor assim. Muito importantes, Wanda, em relação ao sentimento, que eu acho que é um sentimento em comum com a maioria das pessoas que recebem o diagnóstico. Como vai ser minha vida agora? Minha vida acabou? Parece que o mundo caiu para a gente, né? Parece que o mundo caiu. Sem dúvida. E você, Zilda, conta como foi. Eu trabalhava tudo, aí eu fui fazer uma cirurgia pequena. Aí, dali a pouquinho, o médico olhou para mim e perguntou para mim, na família tem diabetes? Eu falei assim, meu pai veio a óbito com diabetes, né? Aí ele foi fazer o exame e tudo, aí constatou. Ele pegou e falou assim, olha, eu não vou fazer a cirurgia agora, a gente vai ver isso aí melhorar um pouco, porque parece que está um pouquinho alta. Mas aí ele pegou e falou assim, no outro dia ele me chamou e falou assim, não, pode vir, porque a sua diabetes, a minha não, a diabetes está controlada, ela está ainda no limite. Que, inclusive, eu fiquei, depois da cirurgia, tudo, eu fiquei só na base de remédio. Que ele falou assim, olha, vamos fazer só o controle com remédio. E a cirurgia foi um fator que causou o diabetes? Já tinha uma predisposição. Eles não soube falar, né? Só mais para frente que eu fiquei sabendo que realmente, porque saía tipo assim, cisto nas minhas articulações. Aí, depois que veio que eu fiz uma cirurgia grande na suprarrenal, no útero, tudo, que eles falaram que era por causa da diabetes. Certo. Porque era... E aí você começou a tratar com medicamento oral e depois você
Já entrou na passei, insulina. já Parecido com a passei. Wanda. Parecido com a história da Wanda. Começou no medicamento e foi para a insulina. Aí eu já fiquei na insulina faz um tempão que eu estou na insulina, porque praticamente o meu pâncreas não funciona. Sim. Ele E, não gente, funciona. eu vou fazer uma pergunta aqui que eu recebo muito essa pergunta das pessoas. Quero devolver para vocês. Como foi quando o médico falou para vocês que vocês precisavam entrar na insulina? Eu fiquei apavorada. Eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico porque eu não sabia nem o que era isso. E eu mesmo ter que me furar foi muito difícil. Eu fiquei bastante tempo indo no posto para alguém tomar, para alguém aplicar em mim, porque eu não sabia. Eu tinha medo de aplicar insulina. Furar os outros é fácil, furar a si mesmo é difícil. Isso mais pela aplicação, porque você Com ia certeza. precisar tomar injeção. E é natural, tem muita gente que tem muito medo da injeção, enfim. Mas tem também a sensação de que, puxa, se eu estou precisando tomar insulina, é porque o negócio está ruim. Eu pensei nisso também, porque meu pai e meu irmão já havia tido óbito, né? Aí eu falei assim, pronto, a próxima vai ser eu. Aí eu fiquei muito, muito triste, mas depois eu comecei a fazer dança, eu comecei a fazer um monte de coisa, aí eu esqueci a diabetes. E aí começou a se cuidar, deu a volta por cima. A gente vai falar sobre isso. Eu dei a volta. Estou tentando colocar a Nath aqui, Nath, a gente não está te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, não está te vendo. De vez em quando ela entra, ela fica de lado. Então, não estou conseguindo conectar a câmera aqui, mas eu estou aqui. Desculpa. Você consegue conectar pelo celular, Nath? Então, pelo celular está dando microfonia, eu não estou conseguindo acompanhar a conversa, está cortando para mim. Entendi. Aqui eu estou ouvindo certinho. Tá bom, então vamos lá. Então fala assim mesmo, Nath. Isso, faz assim mesmo. Ó, eu vou ler aqui alguns comentários das meninas. A Amanda tá aqui. Oi, oi, mãe. Minha mãe também tá aí. A Carla tá falando que o diagnóstico também afetou muito a autoestima dela. Vamos falar sobre isso. Foi difícil aceitar, me sentia diferente, tinha vergonha e odiava quando alguém comentava na frente dos outros que eu era diabética. Nossa, me descreveu também. Eu odiava quando alguém comentava na frente de outras pessoas que eu era diabética e eu também não falava para ninguém que eu tinha diabetes. Achava desnecessário esse tipo de comentário, às vezes as pessoas nem faziam por mal, e não fazem mesmo, de forma geral, né? Faziam como forma de proteger, mas eu ficava muito brava. Parecia que as pessoas olhavam com pena. A gente vai entrar nessa questão, tá? Mas as pessoas ficam assim, nossa, coitada, ela tem diabetes. Ai, judiação. Tem diabetes, a vida continua. É porque eu sou docinha, gostosa. Não, Zilda, e fora que a pessoa começa essa pergunta, né? Mas você comia muito doce? Nossa, como foi da sua mãe? Rapaz, e quando você tem que fazer uma correção num restaurante, numa lanchonete, eu morria de vergonha, nossa. Minha autoestima ia lá embaixo nessa hora. Eu ficava assim em pânico. Morria de vergonha mesmo. Eu vou ler aqui mais alguns comentários para a gente entrar de vez nessa questão da autoestima e da aceitação. Parece ser aí um tema em comum entre nós. A Amanda está falando que para ela foi aterrorizante, um choque, quando ela recebeu o diagnóstico. A Val está falando que a questão da aceitação era muito delicada nos anos 80 e 90, e foi o que complicou o tratamento do pai dela. Val, ainda bastante. Eu acho que o que está melhorando é que a gente tem grupos como esse, e como tantos que a gente fala sobre isso e a gente troca experiências, então isso ajuda demais, mas a questão da aceitação continua sendo o obstáculo número 1 para o tratamento. A gente sabe disso, né? E isso prejudica, né? Muito, muito. A Vanessa Pirolo está falando, eu odiava ver que as pessoas tinham pena de mim. A Gisleide está falando que até hoje não gosta de falar, porque as pessoas ficam com pena. Nossa, ainda parece que esse assunto é bem forte, a questão da pena,
a questão do, né? do Da olhar autoestima. da autoestima. Então, vamos lá, gente. A gente está falando do diagnóstico, a gente está falando de autoestima. O que é autoestima para vocês? E eu quero saber de vocês que estão comentando aí, ó. A Ana Paula falou, morria de vergonha. Agora a empresa onde eu trabalho, eles já sabem, mas eu não aceito ainda. As pessoas me falam, nossa, mas tão magrinha, tem esse estereótipo, né? E eu quero saber de vocês, gente. Como vocês veem autoestima? O que é autoestima para vocês? Ô, Fabi, para mim, eu acho que em primeiro lugar, né? Eu acho que eu tenho que me amar primeiro, entendeu? E a confiança, eu tenho que ter uma autoconfiança. Porque se eu não me amar e se eu não tiver uma autoconfiança, não tem como eu ter uma autoestima. Eu vou me sentir uma derrotada, uma coitadinha o resto da minha vida, entendeu? E eu tenho que colocar assim, acima de tudo, que o mundo não acabou, isso não é o fim. Eu tenho que procurar confiar que eu vou vencer esse problema que eu estou tendo, essa dificuldade. E se eu me amar, eu vou me cuidar, entendeu? E eu vou ter a confiança. E a confiança acho que é tudo. Você tem que confiar. A Nath apareceu 2 vezes aqui. Voltou. Ô, Nath, você está ouvindo a gente? Não, acho que não. Então, Fala, Nath. imagem e o outro vai transmitir meu áudio. Ótimo. Então. Então ficamos assim. Muito bem colocado, né? Wanda, a autoaceitação, né? Muitas vezes a gente busca essa aceitação no outro, a gente busca fora da gente, mas a verdadeira autoestima, para mim, está dentro. E o outro né? vai transmitir meu áudio. Ih, tá dando microfonia, peraí. Porque assim, sabe, Fabi, se eu for me preocupar com os outros, eu não vou me amar, entendeu? Então, eu tenho que ter confiança a minha autoestima tem que estar lá em cima. Para a minha autoestima estar lá em cima, eu tenho que confiar e tenho que me amar, entendeu? Olha aqui um homem com autoestima. O Thiago tá falando que ele é de Maceió, diabético há 11 anos, não conhecia o Divabética e tá gostando bastante. Acompanha a Nath no Insta. Pessoal, sensacional. Gostaria de saber como vocês lidam e utilizam diversas ferramentas disponíveis hoje através de aplicativos no dia a dia do controle, com cuidado, até porque o tratamento está cada vez mais evoluindo e melhorando as nossas vidas. Muito legal, Thiago. O Divabética, ele abraça os homens também. A gente entende que os homens também se identificam com as questões que a gente traz no Divabética, então não é uma plataforma exclusiva para mulheres. E eu acho que o principal de tudo, para a gente usar essas ferramentas que a gente tem, é a aceitação e a autoestima. Essa é a minha visão. Eu não sei se vocês concordam. Quero ouvir a Zilda. Então, eu sempre fui magrinha. Aí depois que eu tive o diagnóstico com diabetes, eu engordei pra caramba. Aí todo mundo falava assim, mas você come? Eu falei assim, o suficiente para mim viver. E por que você é gorda? Falei assim, eu sou gorda porque era para ser gorda para você ficar perguntando para mim. Mas é porque assim, como eu mexo com... Eu sou esteticista formada. Eu sempre sempre mexi com estética. Então, as pessoas não me aceitavam porque eu comecei a engordar. Aí, como que eu poderia tratar uma pessoa se eu era gorda? Aí eu fiquei muito assim. Eu comecei a me afastar das pessoas. Me chamava para trabalhar e eu não ia. Mas eu tenho um pessoal que mora em Curitiba, elas me levantaram tanto, mas tanto, a Líria e a Gisele, ela se ligou e falou assim, olha, quem quiser você,
as suas mãozinhas, ótimo. Se é umas mãos tão gostosas, eu quero. Aí Melhor eu peguei, canudinha, né? Do que muito sequinha. aí Tem que elas pegaram, pegar. porque minha mão não era gorda. Então, quer dizer, aí a minha autoestima foi melhorando. E eu me aceitei do jeito que eu sou agora, com muito busto, muita barriga, e um dia, se ela secar muito bem, um dia, se ela não secar muito bem também. O Eu me importante é que aceito você se assim. ama. A Vanessa escreveu algo que eu acho que tem a ver com o que você está falando. A autoestima é o gostar de si, conhecer as nossas dificuldades Sim, e virtudes. E se colocar na sociedade, não se esconder, porque uma característica nossa não se adequa a determinado padrão. Aliás, qual é o padrão? Né? Eu gostei muito que você falou isso sobre a questão também da autoestima relacionada a esse padrão peso, que é muito forte ainda na nossa sociedade. ainda é. Então, acho que a grande liberdade está na gente, da gente não comprar isso. Como você falou, da gente se olhar de uma forma diferente do que esses padrões que estão sendo estabelecidos, né? São muito Eles querem que a malucos e ninguém se encaixa, gente. Não tem uma pessoa que se encaixa, né? Então, Nath, fala um pouquinho da autoestima pra gente. Bom, para mim, eu acho que a autoestima é um lugar que não tem uma chegada. Eu vou chegar lá e todos os dias vou me sentir 100% bonita, 100% forte, 100% acreditando. Eu acredito que a autoestima tem os seus altos e baixos e o aprender a lidar com cada um desses momentos é uma descoberta todo dia, sabe? Eu aprendi, eu conheci a autoestima através do meu cabelo. Vocês não estão me vendo aí, quem não me conhece, mas eu tenho cabelo crespo, um super black power, e teve épocas que eu não gostava tanto assim. Eu meio que entendi externamente em um período da vida que não era socialmente aceita, bullying na escola. Tá certo que hoje em dia temos bastante representatividade, precisa ter mais ainda, sim, mas mudou bastante para o que era nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Eu não me via em capas de revista, não me via em comerciais da TV, e quando me via era sempre numa novela onde tratavam uma pessoa que tem o cabelo que nem eu como escravo. É sempre um cenário de sofrimento. Quando conheci a história dos meus ancestrais na escola, era sempre só a história escravocrata, e não algo que me desse, não sei explicar, mas algo visto com outros olhos. Então, eu aprendi sobre essa autoestima através da estética quando eu deixei de alisar meu cabelo e me conectei com outras mulheres que tinham e têm histórias parecidas com a minha, e comecei a entender como cuidar melhor de mim, entender historicamente a questão dos meus ancestrais e virar a chavinha mesmo do que era algo muito ruim para algo muito bom, sabe? Que lindo, Nath. E isso, com certeza, afetou bastante minha autoestima no diabetes. O que te ajudou a fazer isso, a virar essa chavinha? Eu estou com o meu... O que ajudou? escutando vocês bem baixinho. Tenta aumentar um pouquinho aí, Zilda. Eu estou escutando bem. Vocês estão escutando bem, gente?
Eu tô. Não é no meu, o meu tá no último. Ó, a gente está tendo muito comentário. Enquanto você ajusta aí o seu áudio, eu já volto nessa pergunta com você, Nath. Eu quero também ler aqui alguns comentários, do pessoal que está interagindo com a gente. A Carla está falando que a autoestima para ela é aceitação, eu concordo. A autoaceitação. É entender e aceitar que sou diabética, divabética, com certeza. Pronto! Não tenho como mudar, mas tenho como lidar com a situação. Viver cada dia, me cuidar, ser feliz. Vamos ter altos e baixos, com certeza, né, gente? Mas nada como um dia após o outro e uma noite no meio. Com certeza. A Diana está falando que nós somos muito lindas. Obrigada, Diana. Obrigado. Quem é? Estou vendo aqui você. Eu estou escutando vocês bem baixinho. E o importante é se amar e se cuidar. Tenta aumentar o volume do seu celular. Dá, tá conseguindo entender? Já está no último. Tava muito bem. Falar mais alto, tá? A gente vai tentar falar mais alto. Muito bem, mas eu recebi uma ligação, aí abaixou. Pede para ela sair e entrar de novo, que é o problema no celular. Vamos lá. Se tiver ruim, você sai e entra de novo, tá bom? A Aline, maravilhosa, chamando a gente de lindas e maravilhosas, porque você... Obrigado. Obrigada, ela aceita. Olha a autoestima da pessoa. Quando a gente aceita um elogio, também é sinal de autoestima. A Flaviane está falando, eu me aceito com as minhas limitações. Alergia a açúcar. Gostei. Isso é bom, viu? Sou professora, meus alunos entendem e ajudam as crianças que descobrem o diabetes, uma troca de informações constantes. É lindo isso, porque todo mundo tem algo diferente. Seja o diabetes, seja a cor da pele, seja alguma outra questão. Uma vez eu dei uma palestra numa escola sobre diabetes e um menino me procurou falando assim, você tem diabetes e sabe o quê? Os meus pais são separados. E eu achei isso fantástico, porque ele entendeu. Ele entendeu que o tema da palestra é normal ser diferente, né? Ai, que fofo. Ele entendeu que isso, de alguma forma, ele se sentia diferente por causa disso. Então, teve essa empatia, embora fossem circunstâncias, situações muito distintas, né? Nath, conta pra gente, você falou dessa mudança de olhar. Sim. Foram vários passos, né? Primeiro que, trazendo assim para o diabetes, na verdade começou, né, com a autoestima estética, com o cabelo, e aí uma segunda coisa que eu olhava para mim e pensava, nossa, eu preciso aceitar isso de uma maneira melhor, saber lidar com isso, foi o diabetes, né? E foi me conectando com grupos, com pessoas parecidas comigo, conhecendo outras pessoas que têm diabetes de todos os tipos, de todas as idades, ouvindo bastante, e trazendo, assim, para a minha vida mesmo, essas histórias. O desenho também acaba me ajudando muito, porque eu coloco muito do que está dentro de mim nos desenhos, e foi um processo bem, bem legal, assim, mas a principal coisa é essa conexão com as pessoas, é muito importante. Que legal que você está trazendo isso, porque eu acho que isso é algo em comum entre todas nós. Eu sei que a Wanda e a Zilda também têm essa história, de se sentirem, assim, não pertencendo, no caso da Wanda, né, e também da Zilda, de não encontrar o seu lugar, muitas vezes dentro da sua família ou dentro do seu ambiente. Sim. E encontrar isso através da troca de experiências com outras pessoas que têm diabetes. Fala, Zilda, você quer falar? Sim, então, sobre cabelos, né? O pessoal sempre falou assim para mim, você não vai alisar o cabelo? Eu nunca gostei de alisar meu cabelo, nunca. Eu achava assim, que o meu cabelo é duro, eu vou ter o meu cabelo duro. Eu posso até fazer alguma coisinha para ele não ficar tão assim, grudado.
Mas eu nunca gostei. Mas, assim, diferença de social dentro de casa ou fora de casa, eu sempre tive muito problema. Essa questão do cabelo é um problema? Também. Porque eles querem que eu alise o cabelo. Eu não gosto de alisar cabelo, não. Não quero alisar meu cabelinho, não. Meu cabelo tem que ficar doído. É uma coisa das pessoas ao redor, da sociedade, falar como a gente tem que ser, e isso é muito doloroso. Sim, Porque você faz uma coisa, nunca tá bom para eles, mas tá bom para você. E é isso que importa, né? Por isso que eu falo, se a gente está se achando bem daquele jeito, então é o que a gente vai viver, entendeu? Eu não tenho que agradar os outros, eu tenho que me agradar. Isso, mas é um processo, não é, gente? É difícil, é muito difícil. É muito difícil mesmo. A Val está falando, a Nath uniu para a autoestima dela a questão da saúde e do preconceito de gênero, o preconceito racial. Empoderadíssima, uau! A Val é uma mulher empoderadíssima, Val. Ó, o Thiago está falando, quando você se aceita da maneira que é, as coisas ficam mais leves e mais fáceis. O importante é se fazer presente na sociedade, expor suas opiniões, nossa maneira de ver o mundo, de ver o próximo. É verdade, porque assim, eu já me escondi de várias formas, já me senti inadequada muitas vezes, e o diabetes fez parte disso. Mas não foi só o diabetes, o que é engraçado é que apesar de eu ter o cabelo liso, eu não gostava do meu cabelo. Eu sempre me comparava com a menina da sala de aula que tinha o cabelo ondulado. Então, parece que é uma insatisfação constante e do nosso ser, de não ser o bastante, de não ser o suficiente, sabe? É do ser humano isso. É do ser humano, mas então, é um processo de aceitação. E nesse processo, a Nath trouxe uma coisa muito importante, pessoas afins, pessoas que a gente sinta que a gente pertence, núcleos que a gente sente que a gente tem espaço. Mas e quando dentro da família, que é o caso da Wanda, você sente que você não tem esse espaço? Como que é, Wanda? Conta pra gente. Bom, para mim é muito difícil, né? Porque coisa boa a gente ter o apoio da família total, né? É que a gente quer conversar, a gente quer explicar. Muitas vezes, às vezes a gente tem uma hipo, a pessoa não sabe como interagir com isso, entendeu? A gente está conversando um papo que para eles é um papo que é diferente, não interessa para eles nem nada. E eu acho que o apoio da família, nesse momento, eu acho que o que é mais importante é o apoio da família. Ajuda você a superar, ajuda você a vencer os obstáculos, entendeu? Porque você tem com quem se apoiar, que é a família. Eu ainda dou graças a Deus que eu sou uma pessoa que me envolvo com tudo. E nesse envolvimento, eu conheci grupo, conheci você, conheci várias pessoas, a Nath do Piquenique Azul também, várias pessoas eu conheci que me ajudaram bastante, entendeu? Eu tenho um grupo aí que me ajuda, me auxilia, tudo aí, participo da DJ também, mas... Eu também. Eu sinto falta da família. Mesmo assim, eu ainda sinto falta da família. É família. É a essência de tudo, entendeu? E é o que nos falta. Mas eu estou dando a volta por cima. Eu estou lutando e vou vencer. Isso não é incomum, né? Você mesma falou, a gente estava conversando que muitas pessoas elas dizem que a família não apoia. E aí a gente estava chegando numa conclusão de que muitas vezes é falta de informação. Eu não acho, tá? De forma geral, é porque as pessoas elas não querem. Ou elas não têm estrutura emocional para se envolverem, porque elas não lidam bem com aquilo, elas mesmas não aceitam, elas mesmas têm suas questões relacionadas ao assunto, ou muitas vezes é falta de conhecimento também. Então, às vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer compartilhar, né? Aí a gente fala, hoje minha glicemia, eu tive uma hipo, hoje não sei o que lá. Eu já escutei de família assim, nossa, já estou de saco cheio, você só fala de diabetes, você só fala de doença. Nossa, me machucou tanto, me magoou tanto, entendeu? E você imagina. E, você chegou a falar para a pessoa isso, que te magoou? Não. Você chegou a falar para a pessoa o quão importante é que ela entenda e aceite a sua condição ou não? Não falei. A única coisa que eu, na hora, eu respeitei, eu estou te pedindo alguma coisa? Eu não te pedi nada, eu só falei, comentei, entendeu?
Eu não pedi para você comprar uma insulina, não pedi para você pedir para comprar um remédio para mim, nem nada. Então, pronto. Eu vou continuar falando. Mas é chato, dói. E aí você foi buscar, então, você falou que você foi buscar esses eventos de diabetes justamente para você poder falar e ser compreendida, né? O quanto isso é importante. Com certeza, e eu me sinto muito, mas muito bem quando eu estou nesse meio. Eu conheço pessoas que têm 20 anos de diabetes, 30 anos, não sabem metade do que eu sei hoje em dia. Mas por quê? Porque eu me entreguei a esse tipo de coisa, entendeu? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu me amo, eu quero ter a autoestima lá em cima. E para ter a autoestima lá em cima, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me envolver, entrar no meio, sabe? E eu, graças a Deus, eu consigo fazer coisas aí que pessoa que tem 20, 30 anos de diabéticos não sabe ainda, não entende, nem conhece. Não sabe o que é uma contagem de carboidrato, não sabe o que é uma caneta de aplicar insulina. Eu fico assim, meu Deus, que mundo esse povo vive, Jesus? Porque eu estou com 3 anos e 8 meses. Né? Às vezes ainda está tão na negação que não quer nem saber. Às vezes eu também tenho aí uma experiência. Você também participa da DJ, né, Zilda? É bem atuante. Sim, eu tenho. Do Bizan. Isso, eu entrei na DJ, eu morava em Curitiba. Aí eu fiquei na DJ de Curitiba acho que uns 6 anos lá. Aí eu conheci a Sônia Castilho, aí ela começou a conversar comigo, tudo. A gente ficou muito próxima uma da outra. Fui falando as minhas coisas da minha vida, tudo, né? Através da diabetes, tudo. Ela foi me mostrando as coisas que eu não sabia. Aí depois ela me apresentou o Bizan, o Emerson Bizan, que ele também é diabético e ele é campeão de... Eu não sei muito se falar. Ele é um super atleta, né? Super atleta, isso mesmo. Então, quer dizer, ele me abraçou com tanto amor e carinho, porque eu fiz 3 provas. Minha primeira prova foi de 21 quilômetros, junto com a Sônia Castilho. E eles lá me dando maior força, me dando maior apoio. Faz 2 anos que eu estou com o Emerson Bizan. E te ajudou, Zilda, a encontrar um grupo que te entendesse, que te ajudasse, que... Eles me abraçaram. Todo o pessoal da nova equipe, eles pegaram e me abraçaram com muito amor, porque eu sempre falava assim, isso aí não é para mim. E ele falando para mim, é assim, pode confiar em mim, que é sim. E eu ainda vou chegar a ser maratonista. Vai, Zilda, com certeza. Eu vou fazer 68 anos. Em 60, quando eu fizer 69, eu vou estar correndo maratona. É isso aí! Mulheres empoderadíssimas do Brasil! Vocês estão tendo aí o melhor do melhor dessas mulheres tão incríveis. Essa questão da família, que eu estou vendo aqui alguns comentários, a Gisleide está falando, a família super apoia ela, a Carla está falando que o apoio da família é tudo, que a mãe dela e o marido apoiam ela. Que bom. Tem 2 extremos, às vezes, também. Eu não sei como é o caso de vocês. Minha família também sempre me apoiou. Mas eu acho que tem também o que a gente vê muito aí, né, acontecendo, é uma super proteção ou até uma certa negligência. Como foi para você, Nath, com a sua família? Como é o processo de comunicação constante com eles para vocês se entenderem? Porque eu presumo que não seja fácil, porque ninguém nasceu sabendo como lidar com o diabetes, né?
Sim, no começo foi bem complicado, né? Eu tinha apenas 2 anos e tem toda aquela questão de coisa nova, como que eu vou cuidar? Teve uma questão social também de minha mãe ter que parar de trabalhar para cuidar de mim, então isso acaba impactando, né, na renda familiar. Alguns preconceitos, quando eu digo preconceitos, do não saber mesmo o que é o diabetes profundamente, com conhecidos, de até conhecidos da minha mãe perguntarem se diabetes era contagioso para não deixarem o filho ou a filha da pessoa brincar comigo. Sim, eu sei que hoje em dia melhorou muito, mas eu vejo relato de mães que ainda falam isso. Nossa, acham que o diabetes do meu filho é contagioso. Isso é um absurdo, sabe? Os meus pais, eles me apoiam bastante, e depois que eu cheguei a buscar mais informações sobre diabetes, tive uma conversa bem aberta com a minha mãe, porque ela se sentia muito culpada. E eu achava até determinado tempo da minha vida, por falta de conhecimento, por falta de busca, por não aceitação, enfim, várias coisas, que o diabetes, ele vinha só da alimentação. Eu não conhecia a fundo a questão autoimune, e eu conversei com a minha mãe e eu falei, mãe, não é culpa sua. Aí ela, eu sei. Aí eu falei, não, é sério, não é culpa sua. O meu diabetes aconteceu assim, assim, assim. Enfim, foi um dia que eu vi o olho dela encher de lágrimas, sabe? Porque eu sei que ela ouviu muita coisa. A culpa foi sua, você alimentou ela mal quando ela era menor de 2 anos. Enfim, foram várias coisas assim. Então, aqui em casa tivemos vários processos. O meu pessoal, o da família, um grupo, enfim, ainda está em processo, né? São várias coisas ao mesmo tempo. Que lindo! E eu acho que é uma dança de se comunicar, de se respeitar. Agora é o momento de dar um passinho para trás, deixar que a gente ouve muito os relatos das mães que elas ficam angustiadas, querem cuidar, e aí acabam indo para o outro extremo, como eu falei. De não dar o espaço daquela criança ter um dia ruim. Sim. Não quero ter um dia ruim, não quero que... nunca pode perder o controle, isso não existe, e é um processo, que nem você falou. Então, tem o seu processo, como pessoa que tem diabetes, e tem o processo dos outros. E mesmo no caso de quem foi diagnosticado adulto, né, adultas como vocês, tem um processo da família também, que muitas vezes a gente não entende porque falta comunicação, né? E machuca, sim, porque por mais que a gente tenha esse apoio lá fora, o apoio da família é uma coisa que faz falta quando a gente não tem. Tem pessoas que realmente a gente não tem como, a gente não tem como forçar que alguém haja de determinada forma. Se já foi feita, já foi dada uma oportunidade, talvez é uma questão de esperar o tempo de cada um também, né? Sim, a paciência de esperar o tempo de cada um, de chamar para conversa, de ouvidos abertos de verdade, ouvir o outro e também colocar o seu ponto, saber falar e se defender também, porque quem tem diabetes e já tem toda aquela bagagem de conhecimento, que sabe as consequências de não se cuidar, né? Não sei, talvez em um diálogo colocar isso, porque só a gente sabe, se a gente não se cuidar, vai vir as consequências. E aí? Sim. Ó, a Carla está falando, acredito que sempre tem certo tipo de preconceito, ela voltou
Eu te perguntei se já tinham sofrido preconceito por diabetes. No trabalho tinha colegas que gostavam de falar de outras pessoas. Peraí que desceu aqui. No trabalho tinha colegas que gostavam de falar para outras pessoas que era diabética. Bem desagradável isso. E tipo assim, falava sem necessidade, maldade mesmo, para me deixar mal, enfim. Ela falou, eram ridículas. Não tem empatia, não sei. Não sei o que se passa, né, gente? Não tem como saber o que se passa. Mas tem essa construção da nossa autoestima, da percepção do nosso valor. Eu gostei muito do que a Nath escreveu, eu estava relendo os textos que vocês mandaram antes da gente fazer o ensaio fotográfico, e a Nath escreveu algo que eu até anotei aqui. Existe uma pessoa muito maior que o diagnóstico. Sim, é aquela coisa, né? Quem é você? Né? O que você faz? Às vezes tem essa pergunta quando a gente está conhecendo outras pessoas, e aí automaticamente a gente acaba falando, eu faço tal coisa com relação à profissão, né? Mas quem é você? A fundo. Eu sou a Natália, eu sou uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, uma pessoa que gosta de fazer isso ou aquilo, e tenho diabetes. Sim, é a nossa construção de identidade, né? Sim. Alguém mais quer falar sobre isso? Também Fala, assim, Duda. Você tem que ver um lado que se encaixa o seu eu, né? Porque eu procurei primeiro a dança, aí depois eu procurei a dança afro, aí depois eu me identifiquei na corrida. Uhum. Eu fui e joguei a minha alma na corrida. Aí eu falei assim, é aqui que eu vou ficar, é aqui que vai ajudar o meu controle, porque a diabetes estava muito assim, oscilando demais. As emoções, eu não conseguia dominar minhas emoções. Uma hora eu era explosiva, outra hora eu era assim, um carneirinho. E na corrida, você tem que respirar, você tem que saber até onde que a sua respiração vai, você tem que respirar bem, porque senão você não chega no final. Que lindo! E a diabetes também é assim, gente. Se você não souber controlar ela, você não vai chegar no final. Ai, gente, vocês também fazem chorar. Não! Não! Mas é verdade, é isso mesmo. E como a atividade física ajuda e muito, na nossa saúde física e mental, né? No nosso amor próprio. Com diabetes ou sem diabetes? O autocuidado, quando você faz alguma coisa por você, aqui do meu lado está a minha bolsinha para medir a glicemia. Já medi 2 vezes, nesse meio tempo eu estava caindo, medindo. Para mim, esse autocuidado é amor próprio em ação. Porque amor próprio é uma coisa muito abstrata. O que é amor próprio? Amor próprio, na prática, é você fazer uma ponta de dedo, é você fazer uma atividade física quando você não quer, é você parar durante um momento para respirar porque você precisa, é você entender que naquele dia você não está no seu melhor e que tudo bem. Isso mesmo. E é isso, é uma construção, né? Não tem linha de chegada, como a Nath falou. Fala, Wanda, você queria falar alguma coisa? Então, é sempre assim, é bom. Eu tive um anjo da guarda na minha vida, entendeu? Inclusive, através desse anjo da guarda, eu te conheci. A Deise. Eu fui para acho que uma palestra dela.
Gente, eu fui sem... Eu estava no começozinho. Eu fui sem o aparelho de medir o destro, eu fui sem a insulina, eu fui sem nada. Aí cheguei lá, comecei a passar mal. Eu nem sabia que tinha que andar com esse troço do meu lado, nem nada. Aí comecei a passar mal lá. Gente, eu paguei cada mico que só Deus. Aí ela falou, você tá bem? Eu falei, mais ou menos, que ela, com aquele jeitinho dela carinhoso, né? Aí eu falei, eu estou mais ou menos. Ela assim, você mediu o seu destro? Eu digo, eu não trouxe meu aparelho. Como você não trouxe o aparelho? Aí eu falei assim, não trouxe. Aí tinha uma pessoa lá que também estava nesse evento, aí emprestou o aparelho dela e ela mediu, minha glicemia estava 500 e pouco. Estava muito vários. Nossa, aí daquele dia em diante, a gente fizemos uma amizade, ela me convidou para ir para um evento, um desfile seu, e de lá para cá, até hoje, graças a Deus, eu conheci esse povo assim, que me ajuda bastante, entendeu? Eu não E ano passado você desfilou, né? E até hoje, Deus me ajuda com a pessoa que Deus colocou no meu caminho, que eu não posso não tem nem o que falar. Já salvou minha vida umas 3 vezes já, sabe, mandando ambulância aqui para casa. A Wanda, gente, ela teve essa questão de altos e baixos, teve muitos baixos, né? Quando ela começou a usar a insulina, me parece que a dose não estava adequada, estava tomando mais insulina do que você precisava, né? Você começou a ter muita hipoglicemia, foi internada, foi parar na UTI, e ela teve 30 convulsões. Na época que eu conheci a Deise, eu estava tomando 2 Basal e eu não sabia. Eu tomava a NPH e tomava a Lantus, as duas de uma vez. Caramba! Aí foi que ela foi me orientando, porque os endócrinos que eu encontrava, que eu perdi o convênio na época, eu ia para um e para outro, entendeu? Aí depois que eu consegui me encaixar, e eu melhorei, mas eu tive entrada de morte, eu tive umas convulsões. Duas insulinas basais, caramba! Eu imagino como você estava vivendo nessa época da sua vida. Não estava vivendo. Eu fiquei com ódio da Beth tão grande. Pensa o ódio que eu tive da Beth nessa época. Não quis casar, não quis separação de vez. Tem uma questão que a gente tem que falar. A gente falou, a Beth às vezes é danada. Traiçoeira. Mas não é a Beth. Você está vendo que não é a Beth? Eu culpei a Beth, mas não foi a Beth. Eu culpei ela, porque para mim tinha sido ela, né? A Beth, a diabetes, é como um bebezinho recém-nascido de colo. Precisa de muitos cuidados, precisa de muita atenção, precisa de muito carinho. Mas se você nutre ele, se você cuida dele, ele se comporta até que bem em alguns dias. Eu posso até assim dizer hoje em dia que eu sou feliz, porque eu vivia mais em hospital. Cadê a Wanda? Está no hospital. Saía daqui do posto de saúde, morta. A minha médica fala assim, essa daí não volta mais. Convulsões em cima de convulsões. E hoje em dia, quase eu não estou indo no médico. Eu consegui me achar, me adaptar, sabe? E ter um autoconhecimento do problema que eu tenho, entendeu? E nisso aí eu sei, quando eu antigamente eu entrava em pânico, quando eu tinha uma hipo. E hoje em dia eu consigo controlar. Eu consigo controlar muito bem agora. Antigamente não, antigamente eu entrava em pânico, acho que piorava mais minha situação. E eu tenho esse autocontrole hoje, graças a Deus, porque a diabetes é assim. Você convive com ela, se você saber cuidar dela. E para isso você tem que procurar o conhecimento. Porque sem conhecimento você não consegue. Não, tomando 2 basais por dia, você não consegue. Eu ia morrer. A gente já está chegando ao final, eu quero só ler, então, alguns comentários. E aí eu tenho uma pergunta também que eu quero fazer para vocês, que ficou aqui na manga, e que tem a ver com o que o Thiago está falando. Então, eu vou ler a mensagem do Thiago por último. A Gisele Saraiva está falando que os avós dela eram diabéticos e sofriam bastante. Minha amiguinha! Ela está falando parabéns, Zilda, você é uma guerreira, e é mesmo, é muito guerreira. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma palestra da Zilda, ela fez uma palestra pela DJ, e eu estava presente, eu saí de lá me sentindo envergonhada por não fazer atividade física, foi um tapa na cara, e eu falei, poxa, olha só que incentivo, que importante é a gente se exercitar, né, Zilda? Eu sempre fui atleta. Eu sou gordinha, mas eu sempre fui atleta. Mas eu não era gorda, não. Gordo é muito relativo.
Não, obesa. Eu estudei, eu tenho que falar certo, obesa. Ó, a Carla tá falando, é incrível como as emoções interferem no diabetes, podia comer um pote de bala, a glicose não subia, tanto quanto se eu tivesse triste, estressada, realmente. Enfim, meu emocional abalado. O emocional tem muito impacto na nossa condição. A Val tá falando, eu não sei qual parte, mas ela concorda com o que a gente está dizendo. A Juzinha tá aí também. A Ju Vieira, a Ju, ela tá falando, ela é muito ruim com ela mesma. A Juliana Vieira, que ela é muito ruim consigo mesma. Eu acho que todos nós, em algum nível, somos. A Ediana tá falando verdade, a Wanda passou por muitas coisas, ela é uma guerreira, se cuida super bem. A Wanda é uma guerreira, parabéns, Wanda. Excelente live, façam mais. Obrigada, Ju. Agora eu quero terminar aqui com o comentário, voltando aqui no Tiago, ele falou o seguinte: acho que todos nós, na condição de sermos diabéticos, passamos em determinados episódios de preconceito, mas às vezes o preconceito está em nós mesmos. Quando deixamos de aplicar, injetar insulina em ambientes públicos repletos de pessoas, quem está sendo preconceituoso somos nós mesmos. Poxa, que insight legal. E aí que eu quero falar essa questão de... A gente fala tanto de pertencer, a gente busca esses grupos porque nos entendem, mas como é a gente se entender e a gente pertencer a si mesmos? Como que é isso? Posso falar? Claro. Porque, assim, eu já tive esse de ficar aplicando insulina em lugares públicos, porque se estava muito alta, eu tinha que aplicar, porque senão eu poderia sentir mal e ninguém ia saber me tratar. Eu, graças a Deus, eu nunca tive, assim, hipo muito grande, que eu não pudesse eu mesma me tratar. Por quê? Eu posso ser meia maluquinha com as coisas, mas eu estou sempre comendo direitinho, entre aspas, né, gente? Porque a gente sempre sai fora da casinha. Não tem essa pessoa. A gente sai sim, a gente come bastante coisa para comer. Né? Então, quer dizer, mas eu procuro ficar no nível, porque assim, até agora, gente, eu não tive um endócrino que pudesse me tratar como a Zilda diabética e a Zilda idosa. Até agora eu não consegui. Até hoje eu não consegui. Está procurando essa pessoa. Mas é isso, gente. A gente se amar e ter fé e bola para frente, porque a diabetes não é. Eu falei isso numa... eu acho que você estava. Diabetes não é um bicho de 7 cabeças, não. Ele é de 1000 cabeças. Mas você pode. Você pode com todas essas cabeças. Ai, amei, vou usar. Eu tenho um mantra, eu falo para mim mesma, eu posso, eu quero, eu consigo e eu alcanço. Com certeza. Fala, Wanda, uma mensagem, o que você queria compartilhar com a gente agora, nesse finalzinho? Não, sobre esse assunto aí, né, de a gente, quando a gente não se cuida, a gente não está se amando, a autoestima, né? Então, uma vez eu estava num restaurante lá no Embu das Artes, né? Aí eu tinha que tomar insulina para corrigir, para poder comer, né? E quem disse que eu tive coragem de tomar? Aí eu falei, meu Deus, eu comi sem tomar, lotado de gente, todo mundo me olhou, estava com minha família. Se eu fosse tomar, ele disse, nossa, você vai fazer isso aqui. Aí eu falei, não vou tomar, não tomei. Nem fui em banheiro, nem nada. Cheguei em casa, que eu era bem alta, né? Aí eu estava comentando com a Deise mesmo. Ela me deu um livro que um rapaz fala... Foi ler esse livro, achei muito bonito.
E de lá para cá, depois que eu li esse livro, eu comecei a entender que eu não tinha que ter vergonha, entendeu? Esse rapaz até ele fala assim, que foi? Você tá me olhando, eu tô me cuidando. Esse rapaz no livro, né, fala, né? Eu tô me cuidando, sabe por quê? Porque eu me amo. Aí daquilo dali, na minha cabeça, ficou, nossa, realmente, se eu falo que eu me amo e eu não me cuido, então eu não me amo. Então, realmente, daquele dia em diante, é no metrô, é no ônibus, é em qualquer lugar. Isso! Virou a chavinha. E eu não quero nem saber. Entendeu? Porque, no final das contas, você não aplicou a insulina, mas não foram aquelas pessoas que tiveram uma hiper e Quem se prejudicou foi eu. prejudicou. Então. Foi você mesma. No final das contas, é você com você mesma. Né? Então, e dali em diante, eu comecei a me cuidar mais ainda, entendeu? Quando eu tenho hiper, eu não tenho problema nenhum. Eu cheguei no hospital com 1.200. Eu cheguei andando no hospital e de lá fui direto para a UTI, porque eu trabalhei o dia todo. Ela não abaixava de maneira nenhuma, eu fui direto para a UTI. Depois fiz um exame de sangue, que ela estava 1.200. Entendeu? Aí o que eu descobri? Se eu deixo minha glicemia alta ou baixa, eu vou prejudicar a mim mesmo. Então, o recado que eu tenho hoje para as pessoas, se cuide, entendeu? Independente do que a família, do que o povo fala, diabetes não é um bicho de 1000 cabeças, que nem a Zilda fala, entendeu? É um bicho que a gente não consegue lidar com ele. É um casamento que a gente vai ter pro resto da vida da gente. Esse casamento de quantas cabeças? Não adianta. 1000 cabeças. Entendeu? É um casamento que a gente vai ter, que a gente vai ter que conviver com ele, queira ou não queira. Um dia eu separo, um dia eu me divorcio, outro dia eu caso de novo, e assim. Mas tem que ser rapidinho, né? Nós vamos ter os altos e baixos. Mas eu falo para as pessoas que estão nos ouvindo, se cuida, se ame, entendeu? Porque se eu não me amar e você não se amar, nós não podemos vencer nada. A diabetes não pode vencer a gente tem que vencer ela, porque nós somos mais fortes. Perfeito. Ó, antes da gente ouvir a Nath, que eu quero muito ouvi-la, o Thiago está falando, meninas, muito obrigado pela live. Thiago, muito bom ter você aqui, viu? Porque nós temos muitos homens que nos representam. Ano passado a gente teve o desfile do Divabética aqui em São Paulo, em Brasília. A gente teve muitos homens empoderados, porque é disso que se trata o Divabética, de empoderamento, né, de autoestima, aceitação. E o Divabética é para todos que se identificam com essa proposta. E aí ele falou assim, informações é sempre muito importante, principalmente vinda de pessoas que entendem e nos entendem. E ele falou, desculpa, não tinha noção de que eu era um público feminino. Não é um público feminino, tá? É um público que se interessa em se cuidar, se amar e viver bem. Então, todos são bem-vindos. A Val está falando que, geralmente, isso porque é constatado que geralmente as mulheres se cuidam mais. Imaginem, tem os devidos cuidados. Geralmente as mulheres se cuidam mais, e elas que cuidam da família também, né? Mas diabetes, por ser uma doença crônica, muitas vezes ela gera uma sobrecarga e um cansaço. Então, às vezes é difícil a gente se cuidar 24 horas por dia do jeito que a gente precisa. Errada? Com certeza, né? E assim, deixa eu falar o negócio. Só uma coisinha. Os exercícios e caminhada foi o que me ajudou a sair de hospitais. Porque eu não passava mais do que 3 dias, 5 dias na minha casa. Depois que eu comecei a fazer exercícios e caminhada e mudar minha alimentação, hoje em dia eu estou bem melhor. Eu posso dizer que eu estou 100% bem. Ótimo. Entendeu? Que show. Nath, ó, eu estou aprendendo muito com vocês. Obrigada, viu? Nath, conte, fale. Você pode repetir a pergunta? Desculpa. Essa questão a gente está falando muito de preconceito, a gente deu tanta volta, né? A gente está falando muito da questão de preconceito, e o Thiago trouxe bem a questão do preconceito que a gente tem consigo mesmos. E essa questão de pertencimento e essa busca de pertencer a si mesmo, né? Sim, é muito louco quando a gente consegue vencer os próprios preconceitos, né?
começa tudo aqui dentro e, de repente, começa a transcender, assim, aí as pessoas olham, que estão no nosso redor, olham, nossa, isso tá diferente. Eu até peguei uma parte do meu diário que eu escrevi aqui, que no diabetes todo dia eu me reinvento. E é bem isso mesmo. Uau! É um convite, né? Acho que se a gente não se reinventar, sim. Eu acho que a gente está, não sei, a gente é um convite para se reinventar todos os dias. Se a gente não aceita esse convite, a gente pode estar se prejudicando, né? Sim. Quando a gente acha que já sabe tudo, que já chegou naquele ponto final, não. Vai se ensinar a gente todos os dias, né? Sim, Salve, até salve, aquela... Oi, Zilda? É aquela coisa, né? Salve, salve, diabéticos. Salve os diabéticos? Salve, salve. Salve os diabéticos. Um beijinho no ombro. Beijo no ombro. Todo mundo, Adorei. vai, gente. A gente não tá vendo a Nath, mas todo mundo. Né? Beijinho Todo no mundo ombro. que tá em casa. Todo mundo que tá aí em casa. Vamos dar um beijinho no ombro. Todo mundo, ó. Beijinho no ombro. Fala, Nath. Fala o que você ia dizer. Então, mas era isso, é que todo dia a gente se reinventa, todo dia a gente aprende, vão passar anos e anos, por mais que eu tenha algum tempo de diabetes, e as meninas também, você também, mas a gente sempre está aprendendo, e eu acho muito bonito quando a gente se mantém aberta, assim, para aprender com a vida, né? Porque não se fechar, né, para o mundo e saber que sempre vamos estar juntas aí na luta. Aí. Ó, Linda, eu quero terminar aqui com os últimos comentários. A Gisleide está falando que ela já teve muito preconceito com ela mesma, porque ela é cozinheira, trabalhava em um restaurante há 7 anos e nunca tinha contado para ninguém. E quando ela foi comer, ela falou para o patrão dela, né, que propôs ajudar. Ele queria marcar um médico e aí deu um choque. Deu um choque nele quando disse que ela tinha 15 anos de diabetes, porque ela já trabalhava lá no restaurante Aspect. A Val está falando que fica muito feliz em conhecer o nosso propósito, né? Que uma das pessoas que ela mais amava na vida, que era o pai dela, não teve o seu despertar e a doença venceu. Não precisa ser assim. Gratidão você, Val. E a Glau, que está falando que colocamos muitas barreiras, é natural, toda aceitação é um processo. O que não pode é não nos cuidar, seja por vergonha ou qualquer outra situação. Os exemplos, com certeza, nos ajudam a ultrapassar essas barreiras. Vocês estão contribuindo com isso. Maravilhosa você também. Gente, que leve, que graça que vocês têm. Muito obrigada. Eu recebo essa live como um presente de vocês para mim. E de você para mim. Obrigada. Você é o nosso presente. Você é o nosso presente, entendeu? Porque se a gente está aqui, se a gente não conseguindo vencer, porque você está nos ajudando. Obrigada. A nós e a todos que estão ouvindo, né? Exatamente. É uma troca. É uma troca. A próxima live vai ser no dia 8 de maio, na semana que vem, sexta-feira, às 18 horas, a gente vai falar sobre maternidade e diabetes. É um assunto cheio de dúvidas, inseguranças, incertezas, mesmo quem não é mãe ou quem não quer ser mãe, ou enfim. Eu acho que assim, eu já ouvi várias pessoas dizerem que teve o melhor controle da vida durante a gravidez. E que foi o tipo de controle que nunca mais conseguiu atingir. Então, acho que a gente tem muito para aprender com essas mulheres que passaram por esse processo de gravidez, transformação, hormônios, enfim. E mesmo que a gente não tenha essa intenção, ou que a gente não seja o nosso objetivo, a gente tem muito a aprender, foi o que a Nath falou, estarmos sempre abertos a aprender com as outras pessoas, né?
Então, estão muito, muito convidados. Nath, quer falar mais alguma coisa? Não, só obrigada pela oportunidade. Meninas, gratidão. Muito Gratidão obrigada. também. Eu vejo vocês semana que vem, todos vocês aqui às 18 horas. Um beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Te amamos! Ah.